Que bênção que o Senhor está aqui está, e a gente pode perceber isso, como acabamos de ouvir a música, no semblante de cada pessoa, a alegria do Senhor, pela experiência da sua presença entre nós. Meus irmãos, a igreja completando 38 anos de organizada. Ela foi organizada em janeiro, mas a gente sempre comemora o aniversário no mês de março, porque janeiro é mês de férias, e março é um mês que o mundo, o Brasil, já voltou a funcionar, como dizem aqui, não é? Então, hoje nós estamos separando esse dia, já pela manhã tivemos um culto abençoadíssimo, e agora à noite também a celebração pelos 38 anos de organização da nossa igreja. E aí o texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que já foi lido aqui, e a versão que eu estou usando é da NVI, que a palavra de Deus diz: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos dizer junto essa última parte? Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Então, meus irmãos, a história dessa igreja, todos os pastores que por aqui passaram, e hoje nós temos aqui o pastor Osimar, que foi um dos pastores que aqui serviram ao Senhor nesta igreja, e a gente reconhece que a mão de Deus esteve conosco, que só mesmo Deus para sustentar este povo, para conduzir esses irmãos. Se cada irmão pudesse contar a história das suas lutas, dos desafios, das adversidades, dos sofrimentos, das batalhas que tem travado na vida. Às vezes a gente fica pensando assim, só mesmo Deus para dar força para esse irmão, para essa irmã, prosseguir na sua fé, na sua caminhada com Cristo. Mas a certeza é de que aquele que em nós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. E mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, que a gente não deve temer mal algum, porque o Senhor está conosco, é a promessa. Jesus disse: estarei convosco todos os dias. Então é muito importante que você, meu irmão, minha irmã, coloque no coração que esta igreja é a igreja de Jesus, que o Senhor está conosco, que Ele está nos conduzindo, que Ele está abençoando a nossa vida e que Ele quer usar esta igreja para abençoar outras pessoas, para dar esperança, para ser um instrumento de paz, um instrumento de salvação, uma proclamadora da salvação que há em Jesus Cristo. Por que então este versículo? Porque Samuel pegou uma pedra e ali ofereceu um sacrifício a Deus, e falando, Ebenezer, quer dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Por que ele fez isto? Olha, irmãos, os filisteus haviam se congregado contra o povo de Israel. E os filisteus naquela época, eles eram 5 nações, como se fosse uma confederação, muito fortes, que eles queriam destruir Israel. Israel ainda não tinha rei. Samuel foi o último juiz de Israel. E quando o povo se vê ali ameaçado pelos filisteus, eles não tinham armas, eles não eram preparados para a guerra. E aquela multidão, soldados experientes, guerreiros, eles ficaram à mercê da misericórdia do Senhor. Então eles pedem a ajuda de Samuel, e Samuel vai a eles, e eles oram e pedem o socorro de Deus. E aí Deus faz com que aqueles inimigos sejam derrotados, e o povo seja libertado. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é o perigo que você está passando neste momento. Eu não sei quais são as ameaças da sua vida. Mas uma coisa é certa,
Deus pode vir em seu socorro hoje. Deus pode dar o livramento de que você precisa, de que você necessita. Mas é preciso que, como aquele povo, você tome algumas decisões na sua vida. E Samuel deu algumas orientações para o povo. Olha, vocês querem o livramento de Deus? Vocês querem ser abençoados? Vocês querem Deus com vocês? Então vocês têm que tomar algumas decisões. E a primeira delas está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Há muitas pessoas que querem bênçãos, querem ajuda de Deus, querem livramento de Deus, mas não querem compromisso com Ele. Hoje está em voga a onda de que, olha, eu vou na igreja para Deus me abençoar, mas eu não mudo de vida, eu continuo sendo a mesma pessoa. Samuel diz, olha, não é assim que funciona com Deus. Você quer ser abençoado? Como é que você quer ser abençoado e você vive fazendo a vontade do inimigo? Como é que você quer ser abençoado e você tem o coração contra mim? Olha, vocês precisam se libertar dessas coisas que prendem vocês, dessas coisas que destroem a vida de vocês. Vocês precisam se arrepender, deixar os pecados de vocês, mudar de vida. Deus não vai abençoar vocês se vocês não mudarem de vida. Vocês querem as bênçãos de Deus, mas querem viver na vida que vocês têm, que vocês vivem, levam. Não pode ser assim. Por isso que o inimigo está contra vocês, porque vocês estão dando lugar ao diabo. Vocês precisam deixar de dar lugar ao diabo. Precisam se voltar para Deus, porque é nele que vocês têm proteção. Como é que vocês querem que Deus proteja vocês estando do outro lado? Vocês precisam se arrepender, precisam se voltar para Deus, precisam deixar os deuses estranhos, as imagens, os santos, as adorações a ídolos, porque Deus abomina isso. Isso é pecado contra Deus, isso é uma afronta a Deus. E aí, no versículo 4, assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Você precisa, meu irmão, minha irmã, meu convidado que está aqui nesta noite, tomar uma decisão na vida. Uma vez o profeta Elias falou assim para o povo, olha, vocês não podem andar entre dois caminhos. Uma hora você está no caminho de Deus, uma hora está no caminho do mundo. Vocês têm que decidir a quem que vocês querem cultuar, a quem que vocês querem servir. Se vocês estiverem do lado de Deus, vocês têm a proteção. Deus não pode proteger vocês do lado do inimigo. E assim, o povo tomou uma decisão naquele dia. Uma segunda decisão que o povo naquele dia, que Samuel recomendou que o povo precisava tomar, e que ele fez isto, está no versículo 9. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Sempre que alguém pecava, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, antigamente, para uma pessoa se livrar do pecado, já que o pecado era a morte, ela tinha que levar um animal, um cordeiro, um boi, uma ovelha, para ser sacrificado, porque na hora o sacerdote colocava a mão na cabeça da pessoa, a mão na cabeça daquele animal e orava, e então o pecado daquela pessoa passava para aquele animal, e como o salário do pecado é a morte, aquele animal tinha de morrer. E Samuel fez isso.
olha, vou oferecer aqui um cordeiro. Assim como lá no Egito, cordeiros tiveram que ser oferecidos e o sangue esparzido nos umbrais das portas para que os filhos de Israel fossem livres. Porque só pelo sangue do cordeiro eles poderiam ser libertados. E aí nós vamos para o Novo Testamento. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista estava batizando e Jesus passou. E aí diz o versículo seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como ali, para que o povo pudesse dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora Deus toma a iniciativa de dizer o seguinte: olha, eu não quero que vocês continuem sacrificando animais. Eu mesmo vou ser o sacrifício. Eu mesmo vou assumir a culpa de vocês. Eu mesmo vou morrer por vocês e eu vou enviar o meu filho. Ele vai dar a vida dele por vocês. Tanto é que João olha para Jesus e fala: o Cordeiro de Deus, Deus enviou um Cordeiro. Meu irmão, Deus já enviou o Cordeiro dele por você. Jesus já deu a vida dele por você. Neste versículo diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não importa o pecado que você tenha cometido, se você entregar a sua vida hoje a Jesus, se você tomar a decisão de voltar-se para Deus, de abandonar os seus pecados, Deus vai tirar a morte que há na sua vida. A morte que há na sua vida será transferida para Jesus, que já deu a vida dele, já morreu, já pagou a sua morte. E você pode fazer isso nessa noite, tomando esta decisão de receber o Cordeiro de Deus, para que você tenha a ajuda de Deus. Deus não pode ajudar você se você está do outro lado. Você precisa estar caminhando com Ele, com o povo de Deus. Em terceiro lugar, para que você possa dizer: Deus, me ajuda. Primeiro, você precisa deixar os seus pecados. Segundo, você precisa aceitar Jesus como Salvador, entregar sua vida para Ele. E terceiro, você precisa dar o testemunho disso. Não ficar guardando isso só no seu coração, sendo crente em casa. Ninguém vai se importar comigo, o importante é a minha fé em Deus. Não é assim, não. Voltando para 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Aquilo era um marco. Aquilo passou um testemunho a ser um testemunho de que o povo, a partir daquele dia, havia assumido um compromisso com Deus, de que andaria com Ele, de que havia abandonado os seus pecados, de que havia aceitado o Cordeiro de Deus, e aquele estava como testemunho disso agora. Assim é na nossa vida. Samuel pegou uma pedra, não é? É muito interessante isto. Porque a pedra na história da Bíblia está associada a Jesus. Quando o povo estava com sede no deserto, sabe o que Deus mandou Moisés fazer? Deus não mandou cavar um poço. Deus falou: fira a pedra, fira a rocha. E da rocha saiu água. Aquela história, tirar água da pedra, Moisés fez isso. E depois Paulo vai dizer que aquela rocha era Cristo. O próprio Jesus depois fala assim: vocês nunca leram que a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular? E depois o próprio Pedro vai dizer que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Muito interessante isto. Hoje pela manhã, quando
Eu trouxe a mensagem, eu baseei lá em Mateus 16, 18, e que Jesus disse: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra. É muito interessante, depois vocês leiam esse versículo com cuidado, que tem gente que pensa que Pedro é o chaveiro dos céus. Mas se você entender de português, você vai ver que o pronome esse é o que está com outra pessoa, está longe de você. Aquele está em outro lugar, mas este está com você. Quando Jesus diz: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta, ele não fala sobre essa, mas sobre esta pedra, porque Jesus é a pedra, sobre quem a igreja dele é edificada. Então, quando Samuel pega uma pedra e ergue, ele está dizendo: olha, assim como eu estou erguendo esta pedra, um dia Deus vai levantar uma pedra, que vocês vão poder olhar para ela e vão poder ser salvos. Quando você elege Jesus no seu coração, você está agora com esse monumento, com esse marco, com esse testemunho. Por isso que você tem que confessar com a boca. Por isso que eu perguntei para os batizandos: você crê que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida? Essa confissão pública, Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu queria pedir ao pessoal do multimídia para projetar Mateus capítulo 10, versículo 32. Vejam só o que diz esse versículo. Mateus 10, 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É importante que você tome uma decisão. É importante que o mundo saiba que agora você pertence a Jesus. Que você tomou uma decisão na sua vida. Agora, olha o versículo 33, o que diz? Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que você vai fazer agora? Você quer ser ajudado por Deus? Você quer que Deus perdoe os seus pecados? Que Deus seja aquele que livre você do inimigo? Você quer estar sob a proteção de Deus? Você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? É preciso que você tome uma decisão. Não dá para você continuar como está. Por isso eu queria convidar a congregação a se colocar em pé, e eu gostaria de orar com vocês. Mas antes eu quero fazer 3 perguntas, como se fossem 3 apelos. A primeira, eu vou perguntar: quem é que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Quer seguir a Jesus, quer ser um crente. A segunda, eu vou perguntar: quem é que ainda não foi batizado, conforme esses irmãos foram batizados aqui? Talvez até você foi batizado de outra maneira, mas você não foi batizado do modo como esses irmãos foram batizados, e você quer ser batizado assim. E a terceira, eu vou perguntar: quem é que já foi membro de uma igreja e hoje está fora e quer voltar, ok? Então, a primeira pergunta: quem aqui hoje, no seu coração, deseja entregar sua vida para Jesus e quer dizer: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, ora por mim. Tem alguém que está com esse desejo no coração? Levante a sua mão, porque eu gostaria de orar por você. Quem aqui quer levantar sua mão para Jesus, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Salvador? Tem alguém aqui que está com esse desejo? Amém? Pode abaixar. Mais alguém quer levantar sua mão para Jesus hoje, dizendo: pastor, ora por mim, eu quero entregar minha vida para Jesus? Mais alguém? Pode levantar a mão. Tem alguém aqui que ainda não foi batizado, mas já aceitou Jesus como Salvador e quer ser batizado? Nosso próximo batismo vai ser em setembro, final de setembro, se Deus quiser. Tem aqui alguém que está com esse desejo no coração? Levante sua mão para eu orar também por você. Deixa eu ver, tem aqui, tem uma aqui. Tem mais alguém? Quer ser batizado no próximo batismo?
Ok. Tem alguém que está afastado da igreja e quer se reconciliar, quer voltar para Jesus, quer voltar a ter comunhão com a igreja? Levante a sua mão que eu quero orar por você também. Tem alguém aqui? Não estou vendo. Ah, tem, ok. Bênção, amém. Então vamos fazer o seguinte. Todos aqueles que querem receber esta oração agora, ou que querem ser batizados no próximo batismo, ou querem se reconciliar, ou querem aceitar Jesus, vem aqui para orar por vocês aqui. Vou descer para ficar mais perto de vocês, para a gente orar, ok? Vem cá para a gente orar. Quem foi que levantou a mão? Esse daqui já aceitou Jesus, já foi batizado, está confirmando a decisão dele. Vem cá, Larissa, para orar por vocês. Mais alguém? Vem cá para orar. Muito bem. Macirlene. Solange. Mais alguém quer que eu faça essa oração? Pode vir aqui à frente. Vamos orar então. Ó Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, coloca essas vidas nas Tuas mãos. Tu conheces o que se passa no seu coração, o que eles precisam do Senhor, o motivo por que eles levantaram a mão, Senhor. Que Tu estendas também a mão sobre eles para abençoá-los, para ajudá-los, Senhor, nessa decisão que eles estão tomando, no desejo de Te servir melhor, Senhor, de se congregar, de se unir conosco e de participar ativamente do Teu reino. Eu os entrego nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Podem sentar. A congregação pode sentar.